Olá, querido e querida participante das semanas. Olá, querido e querida voluntária. E também você, né? Vocês que chegam aqui pela primeira vez, você que chegou, você que permanece, você que está chegando hoje. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui seguindo com o nosso devocional, um dia de cada vez, né? Com nossas reflexões, com nossos comentários, refletindo um pouco em cima desse devocional que nos foi brindado pela editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e que nós, como a Paz, Paróquia Anglicana Espírito Santo, a nossa igreja local aqui, nossa igreja anglicana local, na região metropolitana do Recife, no bairro de Piedade, nós adotamos o programa, adotamos esse devocional e temos compartilhado isso entre nós e com outras igrejas e com outras mais pessoas, né? Tantas pessoas quanto queiram participar, né? Também usufruir desse programa que tem sido tão efetivo nas nossas vidas. Hoje nós estamos começando uma nova semana, semana 22, né? Hoje, nessa semana, nós vamos tratar de confessar, né? O tema é confessar seus erros e falhas. Esse é o tema dessa semana. Nós acabamos de escrever ou estamos escrevendo, vamos continuar escrevendo as nossas escritas, mas vamos falar então agora de compartilhar, né, de confessar tudo que nós conseguimos identificar. O Salmo 32:5, que tem sido tão citado aqui durante esse programa, né, o Salmo de Davi 32:5, que diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nós temos falado tanto disso, né? De como Davi sofreu, em outro salmo que ele diz, quanto ele sofreu na sua carne, no seu osso, enquanto ele não confessava, e como foi libertador quando ele finalmente confessou. E assim nós precisamos fazer. Perceba aí, se você pegar o seu livrinho, você vai ver que durante todas essas reflexões que tratam da decisão confessar, tem escrito assim, eu vou falar. Pode pegar aí o seu livrinho, você vai observar, eu vou falar. Porque é isso que nós precisamos fazer, é falar. Né? Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso hoje. Hoje é o dia 1 dessa semana, 22, e temos como tema, vai valer a pena. Mas olha, antes da gente continuar, faz o seguinte, aquilo que você já sabe que eu vou te pedir, dá um clique aí no like, compartilha com muita gente, manda para muita gente esse link, nos acompanha aqui mesmo no YouTube, né? Se você ainda não está inscrita no nosso canal, também no Instagram, aproveita todo o conteúdo que existe. Se você não estiver participando, saiba que você pode assistir todas as palestras, todas as quartas-feiras, ou pode ir lá na igreja em Piedade, no bairro de Piedade, ou você pode assistir pelo YouTube, que é transmitido e é gravado. Então, aproveite, né? Participe, trate, cuide de você. Hoje, então, nosso tema, dia 1, vai valer a pena. Temos aqui uma passagem em Romanos 12:1 que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Este é o culto racional de vocês. Paulo aos Romanos vem advertindo, né? Você lembra lá no Antigo Testamento como nós precisávamos fazer sacrifícios de animais. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, nós precisávamos sacrificar animais para que, através da aspersão desse sangue de animais, nós fôssemos... esses animais e o sangue fossem oferecidos e nós fôssemos sarados, fôssemos cobertos, né, os nossos pecados, fôssemos perdoados os nossos pecados. Isso era feito por uma única pessoa, um sacerdote. E hoje não, hoje com a vinda de Jesus, Jesus fez o sacrifício substitutivo disso, ele substituiu esses sacrifícios que precisavam ser repetidos e que hoje, após a sua vinda, após a sua vida, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, ele venceu a morte, ele derramou o seu próprio sangue sobre nós. Então, esse é o único sacrifício nesse sentido que é preciso.
né, de sacrifício de sangue. Hoje, o que é pedido de nós é esse tipo de sacrifício da nossa própria vida, do nosso próprio pensamento, da nossa própria mente. É tanto que outra passagem, né, verso que a gente usa muito é o verso seguinte desse aqui, o verso 2, que fala de não nos amoldarmos ao mundo, né, mas sim nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que a gente seja capaz de experimentar tudo o que o Senhor tem para nós, toda a sua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Então é isso que essa passagem está nos levando a refletir hoje. Agora, a gente se confunde muito, porque aqui está dizendo o seguinte: se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pelo seu culto racional. Então, a gente tem falado muito também disso aqui, que nós precisamos refletir na palavra, nós precisamos pensar, raciocinar, estudar. A palavra está aqui, está revelada, para que a gente possa entendê-la, para que a gente possa ter acesso a ela, para que a gente possa viver ela em sua plenitude. Mas nós precisamos ler, nós precisamos entender para isso. E aí, o que acontece com a gente? A gente fica querendo que Deus faça a nossa parte. A gente confunde as coisas e fica pensando que Deus vai retirar a vontade da gente, né? Todas as compulsões, as vontades que nós construímos, né, durante esse período nosso de vida de longe dele, afastada dele, ou até mesmo com ele, mas com a confusão na nossa mente, sem ter o entendimento das coisas, a gente quer agora que ele chegue e que ele tire isso da gente, que a gente não sinta a tentação. E o que é que a gente precisa fazer? É isso que o texto está dizendo. É oferecer agora, né, tudo aquilo que nos dá, todas as coisas que nos agradam, que é da nossa vontade, mas que vai de encontro à vontade dele. Esse é o sacrifício que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa negar a nossa própria vontade para seguir na vontade dele. E sabe, isso é a única coisa que o Senhor não tem, porque isso diz respeito ao nosso coração, à nossa vontade. A única coisa que o Senhor não tem, que não pode tomar, é o nosso coração. Porque isso a gente precisa oferecer. Isso a gente precisa entregar a Ele. Porque foi assim que Ele fez. Ele nos fez com desejos, com vontades e com capacidade de decidir. Então nós podemos decidir oferecer a nossa vida ao Senhor, a nossa vontade, o nosso coração a Ele, ou permanecer no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo da nossa vontade, que nos leva para o abismo. Mas essa é uma decisão que nos cabe. A gente pode ir para onde a gente quiser. A gente pode entregar a nossa vontade, trabalhar para que a gente rejeite essa vontade que é má, que pode até nos dar prazer por um tempo e nos dá, né? Pode até nos dar satisfação por um tempo e dá, mas que vai nos levar para um buraco negro, né? Se existe buraco negro, é esse. É fazer a nossa própria vontade, porque isso vai nos afastar do Senhor. E aí, o que acontece? Nós estamos dando autoridade por coisa ruim, por chifrento, né? Por enxofrento, porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente fique caladinho com as nossas mazelas, com as coisas que nos afligem, com as nossas vontades, que nós vamos remoendo isso, nós vamos trabalhando, aí Ele vai criando remorso, Ele vai criando culpa, né? E Ele vai dando autoridade para cada vez mais trabalhar isso na nossa vida. Enquanto a gente não confessa, Ele tem uma matéria-prima, um insumo para trabalhar a nossa vida, e é a gente que está dando autoridade a Ele para isso. Entenda isso. Porque o Senhor já veio, já quebrou, já nos deu autoridade para pisar na cabeça dele. Mas se nós não nos apossamos, né, dessa promessa, não colocamos isso em prática, nós estamos dando abertura para que o inimigo crie a acusação, né, que autoridade para ele, para nos acusar, para ele trabalhar dessa forma na nossa vida. E nós não somos mais crianças, nós somos agora filhos de Deus, nós somos adotados, nós temos uma herança, né? Nós precisamos trabalhar em maturidade, por isso o texto fala aqui de um culto racional. Nós não podemos trabalhar como crianças que ficam com o peso da culpa daquilo que fez, com medo do pai, né? Com medo que o pai vai fazer com a gente.
Porque o Pai, sim, vai nos repreender, vai nos exortar, mas Ele vai nos encaminhar para um novo caminho. Mas se a gente não trouxer isso a Ele, se a gente não confessar, nós estamos nos equiparando às crianças que se escondem, que permanecem em silêncio, né? Que tem medo de falar, porque tem medo do que vai ser feito. Mas nós, adultos, maduros na fé, nós já sabemos. Sim, existem as consequências do nosso pecado, mas nós precisamos agora confessar e enfrentar essas consequências o quanto antes, para nos livrar dessa acusação. Isso não pode continuar, isso não pode permanecer. Isso é o espírito de orfandade, né? Isso é o espírito de orfandade. Isso é o que nos faz, muitas vezes, nos tornar agora vítimas e a gente perde todo o controle e está dando toda a autoridade ao inimigo. Diz aqui assim, a partir do momento que confessamos a Deus e também a alguém de confiança, somos libertos dessa voz que nos acusa, ou que nos acusava, sem cessar, e nos pressionava em uma posição de órfãos. Nós não somos órfãos, nós somos filhos e filhas amadas, amados e amadas do Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, todas as coisas, Senhor, que nos afligem e nos afligiram, tudo que nós levantamos, Senhor, nas nossas memórias. Nós queremos te pedir, Pai, que nós tenhamos coragem de confessar, de conversar sobre isso e de tratar cada uma delas, porque nós sabemos que vai sim valer a pena passar a ter essa intimidade maior com o Senhor e sermos libertos disso. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos e esperamos que o Senhor permita que amanhã estejamos juntos mais uma vez. É assim que eu me despeço de vocês hoje. Até lá, até amanhã, se Deus quiser.